Olá, pessoas do canal, sejam bem-vindas, né? Esse aqui é mais um vídeo sobre o meu projeto de leituras lerdas, né? Porque eu sou velho demais para ler 10 mil páginas ao ano e eu nunca fui novo o suficiente para isso. Então, vamos ao livro, né? Bom, o livro de hoje é o livro do Carl Sagan, né? Quem foi Carl Sagan? Carl Sagan foi um físico, né, que fez o projeto da Apollo 11, que é um projeto da NASA, né? Esse projeto foi o projeto que levou o homem à Lua, né? Ele conseguiu coordenar esse projeto que tinha mais de 1000 pessoas e acho que mais de 100 empresas de vários países diferentes. E ele era o cientista-chefe desse projeto. Esse foi a maior realização, né, da vida profissional do Carl Sagan, mas ele também é muito conhecido por uma série chamada Cosmos, né? A série chamada Cosmos, ele explica ciência para qualquer um do povo, sem uma linguagem complexa, sem uma linguagem matemática difícil, né? Então, se você fosse falar quem foi Carl Sagan, você poderia dizer que Carl Sagan foi um cientista de foguete, né? Sem dúvida nenhum cientista, mas essa expressão rocket scientist, no inglês, ela quer dizer uma pessoa extremamente inteligente, porque para você colocar um foguete fora da Terra, você precisa ser muito bom de matemática, de física, né? Até mesmo de administração, né? Tipo assim, você precisa ser uma pessoa que consegue administrar um processo para você conseguir chegar no espaço. E o esforço que você tem que fazer na Terra, para você ir para o espaço, você precisa ser muito inteligente para fazer isso, né? Enfim, esse aqui é o Carl Sagan, né? A luminosidade está meio complicada aqui, né? Mas, enfim, você pode digitar o nome dele no Google, né? E ver, e a história dele é muito interessante. E esse aqui, ó, é o livro que eu vou falar sobre hoje. Esse livro aqui chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? E a ciência como luz na escuridão, né? Esse vídeo, ele tá num momento muito bom para fazer um vídeo sobre esse livro, né? O Brasil de 2021 viu o surgimento de várias fake news, né? Especialmente no sentido da política, né? E fake news dos dois lados, da direita, da esquerda, do centro, né? E sobre isso eu posso dizer o seguinte: a fake news, ela não melhora a qualidade da nossa democracia, né? Porque você, como ser votante, você tem que tomar uma decisão consciente e fundamentada de escolher um representante para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado, né? Enfim, se você tomar essa decisão baseada em mentiras, você não vai... Isso não pode nem ser chamado de uma decisão, né? Porque as decisões são decisões feitas racionalmente, né? Ou feitas de uma maneira que pelo menos o mínimo de racionalidade você tem que ter. Porque se você foi enganado por uma fake news, você não vai estar votando, né? Na verdade, você vai estar sendo vítima, né, de uma espécie de estelionato eleitoral. Então, é por isso que é importante a gente não divulgar uma fake news, né, nos grupos da família, do trabalho, né, do bairro, enfim. Você não deve fazer isso, né? Quando você vê uma notícia que parece uma fake news, você tem que ter o benefício da dúvida, que é uma ferramenta filosófica, né? Você tem que ter o benefício da dúvida, você tem que ter um raciocínio cético, né? Você tem que dizer assim, olha, eu não acredito, né? Então, quando, por exemplo, aparece um vídeo do Alexandre de Moraes com uma toga de ministro do STF e ele está lendo uma porção de impropérios, de ofensas contra a Suprema Corte, e você recebe essa mensagem dizendo que o Alexandre de Moraes, quando ele era advogado, ele odiava o STF e ele fazia vídeos e postava isso publicamente
dizendo que o STF é uma instituição horrível, né? Enquanto, na verdade, esse vídeo que eu estou falando, ele era um vídeo que o Alexandre de Moraes já era ministro do STF, e ele estava justamente falando que as pessoas estão querendo destruir a imagem da Suprema Corte, né? Mas isso já é assunto para um outro vídeo, né? Vamos falar de ceticismo, né? E do livro do Carl Sagan, né? E a imagem era essa, sabe? Ele leu a petição falando, olha, isso aqui é uma advogada que escreveu lá no Rio Grande do Sul contra o STF. E realmente era palavra de baixo calão que estava usando ali, né? E aí a pessoa fez um corte no vídeo e deixou só um pedacinho do vídeo com os xingamentos do Alexandre de Moraes xingando o STF, mas ele não estava xingando, ele estava fazendo uma referência a uma petição da advogada do Rio Grande do Sul. E aí você pega e vê esse vídeo e fala, o STF realmente tem que ser fechado, né? Enfim, você foi enganado, né? Você foi enganado, né? Tipo, isso não é verdade. O Alexandre de Moraes, ele nunca xingou o STF, ele nunca fez aqueles dizeres, são só uma referência que ele estava fazendo, né? Você, por exemplo, pode se deparar com algum vídeo aí dizendo que o PT roubou dos cofres públicos 229 trilhões, né? Trilhões de reais, tá? Olha, gente, 229 trilhões de reais, eu fiz a conta mais ou menos bem por cima, jogando o PIB do Brasil em 2 trilhões de dólares e colocando o dólar a 5 reais, que é o que está hoje em 2021, né? Isso aí daria tipo assim, a produção do Brasil, o Brasil iria precisar de 25 anos para conseguir produzir 229 trilhões de reais. E o PT ficou na presidência por 16 anos, né? Então, assim, o Brasil ia precisar de tipo mais 10 anos de produção para conseguir o PT roubar 229 trilhões de reais. Ah, mas você é petista, você apoia o PT? Votei no Lula, mas não voto mais no PT. Acredito que o PT tem que ser punido sim, na mídia, nas urnas, na justiça. Se o PT cometeu atos de improbidade administrativa, se o PT cometeu corrupção, né, se o PT cometeu crimes, ele precisa ser punido, né? E assim, como são pessoas, então as pessoas precisam ir presas, né? Isso é justo, né? Cometer um crime, vai preso. Tem um processo judicial para saber se a pessoa realmente cometeu o crime, se foi ela mesma, né? Enfim, mas eu não estou defendendo o PT, eu só estou dizendo que você está sendo enganado, né? E o livro do Carl Sagan, ele fala sobre isso, ele fala, olha, seja cético, exercício do ceticismo, né? Tipo, você não precisa acreditar em qualquer coisa a qualquer tempo, o tempo todo, né? Para dizer que você, por exemplo, é uma pessoa que tem patriotismo, né? Patriotismo exacerbado pode levar a sua nação à guerra e à destruição, né? Então, assim, não seja um patriota boboca, seja um patriota equilibrado, né? Que valoriza o seu país, mas não faz ele entrar numa guerra igual a Alemanha aconteceu com a Alemanha em 1939, não, porque foi horrível para os alemães, sabe? Foi horrível para os alemães. Enfim, o livro do Carl Sagan, que eu não li até o final, porque a minha versão tá em inglês e tipo, demora muito pra gente ler em inglês, porque eu gosto de ficar aumentando meu vocabulário e fazendo consultas, né, das palavras que eu não sei em inglês. Mas enfim, ele fala uma história sobre serialismo. O que é um serialismo? Serialismo é uma situação que aconteceu tipo na década de 90. Onde plantações na Inglaterra foram notadas com estranhas formas geográficas, geométricas, né? E essas plantações com estranhos círculos, né? Enfim,
enfim, elas foram consideradas, eu estou tentando achar a foto aqui para mostrar para vocês, tá? Plantações que foram, por exemplo, igual essa daqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, viu, gente? Porque tá difícil a iluminação aqui. Nossa, tá horrível mesmo. Bom, tá vendo? Essa plantação, ela apresenta esses círculos aí, esses formatos. Enfim, algumas pessoas na Inglaterra, na época que esses desenhos geométricos apareceram, eles falaram assim, olha, são alienígenas, que eles estão vindo aqui na Terra e fazendo esses círculos nas plantações, porque quando o disco voador pousa, ele faz esse círculo. Não era verdade isso, tá? E essa história enganou um monte de gente. Até hoje tem um monte de gente falando assim, não, esses padrões geométricos, eles são muito complexos, né? E a gente não conseguiria fazer esses tipos de padrões geométricos, porque é muito difícil, porque você precisaria de estar no céu, olhando por cima para poder fazer esse desenho. Gente, a situação toda é o seguinte, esses desenhos, eles foram feitos por 2 fazendeiros que fizeram uma piada, tá? 2 fazendeiros que fizeram uma piada. Como é que eles faziam esse círculo? Eles pegavam uma estaca de madeira, colocavam, e aí eles pegavam uma corda, amarravam a corda e saíam andando em círculo, com a corda do mesmo tamanho. Ficava um círculo certinho, exatamente do tamanho da corda, entendeu? E eles foram falando, não, mas a gente pode usar, sei lá, uma barra de ferro para deitar o trigo de um jeito assim ou de um jeito assado. E aí eles começaram a sofisticar os desenhos que eles faziam. E depois eles falaram para todo mundo. Depois assim que apareceu um monte de reportagem no jornal, o pessoal falou, não, os alienígenas visitaram a Terra, eles querem falar com a gente, eles estão deixando sinais para a gente saber e tal. E era tudo uma brincadeira, entendeu? Então assim, você pode ser enganado, tá? Não importa o seu nível de conhecimento, se você tem curso superior, você pode ser enganado, né? E é o que está acontecendo com a internet, é o que está acontecendo com o WhatsApp, é o que está acontecendo com o YouTube. As pessoas estão publicando fake news à torta à direita, com o objetivo de fazer você votar ou deixar de votar em alguém, né? Ou seja, basicamente estão tolhindo a sua liberdade. Quando você repassa um vídeo no YouTube, no WhatsApp, que você sabe que aquele vídeo realmente entendeu? Uma coisa, uma informação séria, aí tudo bem, você está fazendo a tarefa do esclarecimento. Mas quando você passa um vídeo que é mentira, você está fazendo um desfavor para a nossa democracia, né? E assim, os apoiadores do Bolsonaro em específico, eles não precisam de fake news, não precisa, por quê? Porque está amplamente demonstrado aí, por fontes sérias, né, que teve um monte de casos de corrupção na gestão do PT, né? E não foi só corrupção, não, foram decisões ruins também, né? A refinaria de Pasadena, no Texas, aquilo ali não tem como engolir, aquilo foi uma péssima escolha, né? Mesmo que não seja um crime, mesmo que não estejam roubando dinheiro público, né? As decisões do PT, teve várias decisões ruins, não precisa inventar fake news para criticar o PT. A decisão, por exemplo, de investir em países estrangeiros, né? Enquanto a gente aqui no Brasil tem tantas necessidades, né? Aquela decisão de fazer o Banco Nacional do Desenvolvimento Social se tornar o Banco do Joesley, né? Tipo assim, pegar um grande empresário que já era rico e colocar um crédito absurdo na mão de uma única pessoa, ao invés de fazer um microcrédito para pequenos empresários no Brasil inteiro, que seria melhor para a economia, né? Ajudar o pequeno empresário, ajudar a classe média, fazer um capitalismo de classe média, né? E, por exemplo, o projeto do Minha Casa Minha Vida, né? Gente, os terrenos são tão longe, sabe? As casas foram construídas tão longe. Então, se a ideia era gerar habitação popular para fazer inclusão social das pessoas que não tinham casa, poxa, eles colocaram a pessoa mais pobre para morar depois da cidade. Lá em Uberlândia você vê isso de uma forma muito clara. Tem
a cidade mesmo, aí você passa, aí tem uma zona rural. A vaca do rico está mais perto da cidade do que o pobre que está morando lá longe. Então assim, poxa, você pode criticar o PT de muitas formas, porque eles tomaram muitas decisões erradas. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida devia ter ocupado os terrenos do centro da cidade, os terrenos mais próximos, né, para não excluir a pessoa que é pobre e deixar o indivíduo morar depois da vaca do rico. Do tipo, isso não é nem corrupção. Lógico, provavelmente teve propina nessa história, teve propina para a construtora, né? Teve propina, o pessoal que se envolveu nessa história e provavelmente cometeu algum ato de corrupção, de improbidade administrativa, de corrupção passiva, de corrupção ativa, né? Mas isso tudo tem que ser visto pelo judiciário, né? O simples fato de ser, não, o PT roubou demais. Quando, como, onde, quem, entende? Né? Isso é importante você especificar, porque essas especificações vai deixar o seu argumento melhor para você defender o Bolsonaro, se você quiser defender o Bolsonaro. Eu particularmente vou votar no Amoedo, do Partido Novo. É um partido de direita, né? Mas que não é o PT e não é o Bolsonaro. Exclui os dois. O Bolsonaro já contribuiu, já deu a contribuição dele. O Lula já deu a contribuição dele. A República continua, as eleições continuam. A gente precisa de colocar outras pessoas. O Partido Novo não tem nenhum caso de corrupção, até onde eu sei. E isso para mim é um critério muito importante, tá? Então assim, seja cético, não acredite em fake news, faça um voto que seja instruído e esclarecido, não divulgue fake news para as outras pessoas, você vai estar prejudicando o seu próprio movimento político. Se você é do PT e fala alguma coisa que é uma fake news sobre o Bolsonaro, você está prejudicando o próprio PT, porque você fala assim, nossa, o pessoal que faz parte desse movimento são mentirosos, eles contam fake news por aí, nos grupos das famílias, enfim, e eles nem precisavam de contar uma fake news, porque se você quiser criticar o PT, você tem 16 anos de gestão ruinosa, né? de aspectos negativos. Você pode fazer um catálogo de desastre, né? E você pode fazer um do PSDB, você pode fazer um do PMDB também, né? O PT não estava sozinho no esquema de corrupção, né? Tinha o PP, tinha o DEM, né? Tinha um monte de partido. Eu nem consigo especificar aqui nesse vídeo, acho que seria assunto para mais um vídeo. Mas enfim, pessoas, sejam críticos, né? Façam exercício do seu senso crítico, não façam agressão na internet, xingando as pessoas, né? Fazendo crime de calúnia, difamação, injúria. Isso pode trazer um problema para você. Você pode vir responder um processo na justiça por causa de algo ofensivo, né? Então, faça o melhor exercício do seu direito de liberdade da expressão. Faça as melhores escolhas. Não tente convencer os outros com base em mentiras, né? Mas enfim, o vídeo ficou muito longo, né? Se você chegou até aqui, parabéns. E você não precisa gostar desse vídeo, você pode deixar o seu dislike se você quiser. E você também não precisa se inscrever no canal, você só se inscreve se você quiser, porque isso faz parte da sua liberdade e é um atributo seu, né? Espero que você faça o melhor uso dele, né? As pessoas que fazem bom uso da liberdade costumam ter relações mais justas, né? Até mais. Hoje é dia 27/3 de 2021.